Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro episódio. Você está no Falácia nas Redes, como combater, como reconhecer e combater essas falácias tão proliferadas hoje nas redes sociais, né? Hoje, no terceiro episódio da nossa sériezinha, do nosso mini curso, a gente vai ver uma falácia que essa sim eu considero uma das disparada, uma das campeãs. Depois da falácia do espantalho, essa falácia é uma das que mais aparecem nas redes sociais. É a falácia da causa falsa, né? Ela também é conhecida por falácia da falsa causalidade, né? Ou causalidade. Então, antes de entrar mesmo na falácia de hoje, eu vou só relembrar aqui um pouquinho o conceito de dialética, e aí eu quero pegar aqui a dialética de Kant, que se inspirou em Aristóteles, né, e influenciou Hegel. Então, assim, o nosso querido e valoroso Immanuel Kant, o alemão, ele diz que o nosso ânimo, a nossa representação, ela são três capacidades distintas, né? Que é o conhecimento, ciência ou razão, a ética, né? E a estética, que seria a capacidade de julgamento. Mas não é julgamento de condenação que se faz, não. É aquele julgamento de isso é bom, isso não é bom, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, ou eu prefiro isso, ou eu prefiro aquilo, né? Isso aí está num livrinho chamado Crítica da Razão Pura. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que conhecer a origem da engrenagem para a gente conseguir reconhecer. Porque quando a gente fala em falácia da falsa causa ou da falsa causalidade, ela não é uma falácia formal. Não. Ela tem um quê de informalidade. Ela não aparece, ela aparece geralmente em qualquer argumentação. Qualquer argumentação, né? Ela tem três formas distintas de aparecer. O primeiro caso é entre um elemento e outro do discurso, né? Quer ver? Vou te dar um exemplo. Pegar aqui a Copa, a última Copa, né? Aquela vergonha e tal, enfim. Aí, lembra daquela brincadeira que faziam com o Mick Jagger? Que toda camisa de seleção que ele vestia para ir para o estádio, torcer e tal, aquela seleção perdia, né? Aí alguém diz assim, toda vez que o cantor veste a camisa da seleção brasileira, a seleção brasileira é derrotada. Portanto, para que a seleção brasileira seja campeã de uma Copa do Mundo, Mick Jagger tem que parar de usar a camisa da seleção. Isso é uma causa falsa. Tem alguma coisa a ver o Mick Jagger? A sério mesmo, valendo? Não, né? Tem uma brincadeira e tal, né? Um sarro. Isso é só um exemplo do primeiro tipo da falácia da causa falsa, né? Então, assim, é quando a conclusão depende de uma suposição, né? A gente tem aí uma causa falsa, porque é uma suposição. Não existe nem nada que prove, que comprove, que fundamente a causa, né? Por isso que ela é uma causa falsa. A primeira. Agora vamos aqui adiantar um pouquinho, vamos na segunda, que ela é a chamada non causa pro causa. O que não é causa é a causa
pela causa. Vamos lá, eu explico. Quando a gente vai falar, né, são geralmente, a gente fala numa linha temporal, né, numa linha de tempo. E aí nessa linha de tempo, a gente dá uma triscada ali qualquer e faz uma faláciazinha. Por exemplo, quer ver uma coisa que que o pessoal gosta muito de dizer? O Brasil tem um monte de lei que não serve para nada, só burocracia. É por isso que tem corrupção. Ou seja, o que não é causa, mas é a causa. Ou seja, as leis causam corrupção? Nem nos nossos mais loucos devaneios, lei é causa de corrupção, né? Mas aí aquele comentarista, né? Que a gente sempre tem aquele comentarista que vai lá na postagem, que está sempre dando aquela patrulhada e que faz essas falácias, né? O Brasil tem muita lei. Nunca houve tanto escândalo de corrupção quanto tem hoje em dia, por conta desse monte de lei que não serve para nada, né? Se a gente diminuir o número de lei, a corrupção também diminui. Oi? Sentiu a causa falsa? Existe corrupção por causa do tanto de lei? Já li isso aos borbotões pelas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram e por aí vai mundo afora, né? O erro é considerar que o excesso de lei é causa da existência da corrupção, né? Depois eu vou voltar de direitinho explicando uma a uma. E a terceira falácia, terceira falácia da causa falsa, né? Terceiro tipo, né? Aquela simplificada, como se tudo fosse muito fácil, muito bonito, muito simples, né? Aquilo, né? Quer ver aqui? Vou pegar um exemplo, vamos lá. Agora, por exemplo, tá muito na moda dizer assim: o desempenho na escola pública do Rio de Janeiro vai há anos de mal a pior, formando até analfabeto. O aluno sai analfabeto da escola. É óbvio que a culpa é dos professores, né? Essa simplificada. Isso aí, né, quando você pega um para Cristo, você escolhe um bode expiatório, né, e para culpar, isso aí é a falácia da causa falsa pela simplificação. Olha que terrível que é conviver, comentar em rede social. Uma única falácia com 3 subníveis, né? A simplificação exagerada, a causa pela não causa, né? Que é aquela do tanto de lei, e aquela outra, né? Que é o que eu falei primeiro, que é a conclusão dependendo de uma suposição. Então, assim, é o que mais acontece, porque por ela ser uma falácia com 3 subníveis, né? Fica bem difícil. Como é que a gente vai fazer aqui? Você tá lá, fez uma postagem bacana, vamos supor que você resolveu falar sobre os professores. Poxa, legal, o professor está se matando, né? Está se dedicando nesses tempos de pandemia, está trabalhando às vezes até muito mais, porque na escola tem hora para entrar, hora para sair, e em casa não, às vezes vai direto, engrena ali, enfim, tem muito mais trabalho em casa do que na própria escola, correto? Aí vai lá, aí vem alguém e comenta, né, essa barbaridade, né, que é a falácia da causa falsa.
Aí vai lá e diz que os alunos sempre foram de mal a pior, que o ensino público é uma merda, que não investe. Aquele trololó que a gente já está cansado de ouvir na famosa porta de botequim, né? O discursinho barato de porta de botequim, sem fundamento, sem nada, enfim. Aí você se deparou com isso. Você quer dar uma resposta à altura para o camarada. Você não quer deixar passar barato, né? Você tem primeiro, como eu já falei anteriormente, que falar, fulano, olha só. E detalhe, deixa eu abrir um parênteses aqui. Não é para perder tempo também, respondendo, falando, se você olhar e ver que é um perfil fake. Como é que é um perfil fake? Geralmente é assim, é uma foto que você não vê nada nem ninguém, né? No perfil. Você entra para ver os álbuns, tem 2, 3 fotos de paisagem, de isso, de aquilo, ou então todas as fotos são memes, né? Um monte de meme, não tem uma foto da pessoa, o campo sobre é totalmente vazio, não diz quem é, da onde veio, para onde foi, aonde estudou, quem conheceu, é vazio, né? Perfil fake, você não perde tempo. Não vale a pena perder tempo com perfil fake, entendeu? Ignora, deixa pra lá. Se for do tipo mais renitente, cismar com a tua cara, e você não tiver afim, bloqueia. Bloqueio tá ali para isso. Bloqueia, larga para lá, né? Mas essas minhas dicas é para conversar assim com conhecidos, mais próximos, amigos, parentes, familiares, né? Para você ter aquela argumentação bacana, de nível, sem descambar para baixaria e etc e tal. Você vai, né, demonstrar a suposição. Cara, você está se baseando numa suposição. Você está supondo. Então, né, quando você consegue identificar a falsidade na lógica do discurso, correto? Você consegue se livrar dessa falácia. Aí você mostra, isso é uma falácia, porque a sua lógica é falsa. Por que a sua lógica é falsa? Porque ela está baseada, se for o caso da suposição, pela suposição. Se for o caso naquele, por exemplo, o exemplo que eu dei das leis, o excesso de legislação, né? Tem muita lei, tem muita corrupção, porque tem muita lei, gera muita burocracia, e se diminuir esse tanto de lei, diminui a corrupção também. Isso aí é uma falsidade, porque existem diversos outros fatores para a corrupção, principalmente o humano. Então existe a lógica está falseada na causa, não é a legislação, é principalmente o fator humano e diversos outros fatores que corroboram com a corrupção, menos as leis, correto? E se for, por exemplo, a causa simplista? A causa simplista eu considero a mais fácil, né? Porque, por exemplo, quando a maioria, né, alguém chega numa postagem tua e comenta que a culpa do mau funcionamento da educação no estado ou no município do Rio de Janeiro é por conta dos professores que são vagabundos, preguiçosos, e que, né, culpa os professores de forma geral. Aí você tem como falar, olha, isso é uma falácia, porque a lógica do seu argumento é falsa, porque nós não somos culpados, né? Vai ter sempre o objetozinho da culpa. Os professores não são culpados pelo desmonte da educação, pelo péssimo investimento que se faz em educação ao longo desses anos, né? Aí você fica mais fácil, porque eles geralmente, na simplificação, tem sempre um culpado. Simplifica-se tudo e culpa-se uma figura.
ou seja, pega-se alguém para Cristo, né? Por exemplo, nas universidades culpa-se os alunos. O pessoal vai para a universidade para fumar maconha. A universidade pública é uma balbúrdia. Quem nunca ouviu, né? Tem muita balbúrdia, tem isso, tem aquilo. Então, essa é a manha. Vamos lá, só para a gente finalizar aqui nosso encontrinho de hoje. Simplificação, geralmente tem um culpado, né? Pega alguém para Cristo. É a falácia da causa falsa do pegar alguém para Cristo. Pegar alguém para Cristo é uma falácia, né, simplificadora. Aquela questão da causa que não é... O que não é causa pela causa, né? Por exemplo, a corrupção, o excesso de leis no Brasil não é causa da corrupção, né? Aquele exemplinho que eu fixei no comecinho, não foi? Então, aí você tem... Isso não é causa da corrupção, a sua lógica está falseada na causa. Isso não é causa da corrupção. A causa da corrupção é isso, isso, isso e isso. E eu não falei isso. Minha postagem fala disso e disso e disso. Lembre-se sempre de reiterar aquilo que você disse no início da sua postagem. Entendeu? Sempre firme a sua posição com bastante firmeza, clareza, porque a intenção é fazer uma cortina de fumaça para aquilo que você está dizendo, né? E o primeiro exemplo que a gente mencionou aqui da falácia da causa falsa, ou falácia da falsa causalidade, é quando você tem, por exemplo, a questão da suposição, né, do Mick Jagger, né? Lembra lá para a seleção ganhar, o Mick Jagger não pode mais vestir a camisa da seleção brasileira de futebol, né? Então, assim, é uma suposição, é algo assim totalmente fora da realidade. Cá entre nós, bolsominion adora isso, né não? A suposição, um negócio assim bem surreal, é isso e a falácia do espantalho. Eles amam essa daqui, né, da suposição e do exagero, do falar o nada com coisa nenhuma e fazer um angu de caroço, né, danado, não é? Então, essa é a grande diferença. Vamos lá, as três subníveis, para a gente encerrar, os 3 subníveis da falácia da causa falsa. A primeira, a falsidade na lógica, né, tá na suposição, tá supondo que se o Mick Jagger não vestir mais a camisa brasileira, né, a seleção vai ganhar a Copa. A segunda já é uma falácia que arranja uma causa que não é causa verdadeira, né? A legislação, excesso de legislação no Brasil causa corrupção. Nunca, né? Pelo amor de Deus, vamos combinar. E o terceiro exemplo é aquela simplificação generalizadora. Professor não gosta de trabalhar, professor é tudo vagabundo. Ou seja, simplificou, culpou o desempenho das escolas públicas com os professores, né? É sempre simplista e culpa alguém. Aí você já viu que quando simplificou demais e culpou alguém, é uma causa falsa, né? Culpando alguém. E aí você cai matando e reitera o seu argumento da sua postagem ou do seu comentário, ou seja lá o que você estiver tendo de enfrentar. Isso vale para as redes sociais, mas vale também para aquele almoço de domingo, com aquele tiozão reaça, né? Com aquela tia chata, pentelha, que você não quer mandar ela para aqueles lugares feios, distantes e escuros, correto? Esse vídeo ficou um pouquinho mais longo porque essa falácia, ela é um pouco mais densa, ela tem 3 subníveis, entendeu? Hoje ficou um pouquinho mais tarde do que eu de costume, mas como prometido, estou aqui, Setembro Amarelo, combatendo a falácia nas redes. Amanhã estaremos aqui de volta, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, mas aí nós estaremos falando do apelo à emoção. Esse quem gosta são os evangélicos. Beijo grande, meus queridos. Até amanhã. Tchau, tchau.